Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, chegamos ao final da quinta semana da Santa Quaresma e no quinto sábado do grande jejum temos a dedicação daquilo que é a festa do hino, a Cafisto dedicada à Santíssima Theotokos Sempre Virgem Maria. No final da quinta semana, nas vésperas desse sábado, do quinto sábado, a Santa Igreja historicamente comemora a grande intervenção da Santíssima Theotokos Sempre Virgem Maria para aquilo que foi a defesa do povo de Constantinopla. E é por isso que nesse dia maravilhoso nós celebramos aquilo que é o canto desse hino maravilhoso, a Cafisto, a Santíssima Theotokos Sempre Virgem Maria. Historicamente, o evento de hoje está relacionado com um episódio ímpar daquilo que foi o século VII, quando os habitantes da cidade de Constantinopla estavam passando por grande perigo. E é por isso que no final desta quinta semana, onde todos nós estamos maravilhados com aquilo que foi a leitura na quarta-feira à noite, nas vésperas da quinta-feira, dedicada à leitura do grande cânon penitencial de Santo André de Creta e a leitura de Santa Maria do Egito, já tendo sido consolados nessa semana uma vez, hoje somos consolados pela segunda vez naquilo que está sendo quase a reta final do nosso jejum. E, historicamente falando, o episódio de hoje está relacionado mais ou menos com o século VII. Antes de falar da história do evento de hoje, temos que lembrar que a própria composição do hino a Cafisto da Santíssima Theotokos data do século VI, quando São Romanós, o melodista, o grande cantor da Sé Patriarcal de Constantinopla, compôs não só o livro do Kondakion, mas entre os seus maravilhosos hinos que ele concedeu à Santa Igreja, compôs o hino a Cafisto. E mais adiante, portanto, nós sabemos que estamos há 15 séculos cantando o ícone ininterruptamente na Santa Igreja Ortodoxa, o hino a Cafisto, a Santíssima Theotokos Sempre Virgem Maria. Mas, passado certo tempo, no século VII, quando o imperador Heráclio era o imperador do Império na época, aconteceu que o Império Bizantino havia sido atacado pelos persas. O imperador Crozóis II, imperador do Império Persa, havia invadido Constantinopla e, desde a Terra Santa em Jerusalém, indo por todos os lugares santos, havia dominado e estava fazendo chacota e rechaço dos cristãos nesses lugares santos, e até mesmo ousou invadir a Terra Santa, roubar a Santa Cruz, o madeiro vivificante do Senhor, e levá-lo para a Pérsia como uma chacota aos cristãos. É por isso que durante anos o imperador Heráclio teve que bolar uma estratégia, fazer planos de guerra para saber como invadiria a Pérsia, dessa missão de resgate, aquilo que seria o maior tesouro dos cristãos, o santo madeiro da cruz. E depois de ter traçado estratégias e reunido coragem, força e orações com todo o exército bizantino, o imperador Heráclio jaz então uma missão heróica de trazer novamente para Constantinopla aquilo que era o tesouro maior dos cristãos, o madeiro vivificante da cruz do Senhor. E é isso que ele fez, e naquele então aconteceu que a cidade de Constantinopla estava vazia. As únicas tropas que haviam restado para estarem guardando a cidade eram as tropas que faziam guarda da torre. E essa boate notícia correu por todo o Império, as redondezas, e os ávaros, outros inimigos do Império Bizantino, aproveitaram-se dessa oportunidade. Sabendo que a cidade estava vazia devido à missão ao exterior que estava designado o imperador Heráclio e toda a tropa bizantina, sabendo que apenas um pequeno pelotão de guarda estava guardando as torres de Constantinopla, os ávaros, que eram pagãos, adoradores de ídolos vindos do norte, trataram da região do Mar Negro, trataram de aproveitar essa situação, esta vantagem para tentar invadir Constantinopla. Daquele ano coincidiu que exatamente a data de que nós estamos falando coincidia com o quinto sábado da Grande Quaresma, onde naquele ano também coincidia-se com a festa da Anunciação da Santíssima Theotokos. E quando vieram as notícias de que a cidade seria invadida pelos ávaros e não havia ninguém para defender a cidade, todo o povo de Constantinopla e a população trataram-se de se unirem em vigília, suplicando a proteção da Santíssima Theotokos para que fossem impedidos de tal calamidade.
E então passaram toda a vigília, e durante a vigília cantaram o maravilhoso hino Acafisto, dedicado à Nossa Santíssima Mãe de Deus, sempre Virgem Maria. E não só isso, após a vigília, trataram de ir por todas as muralhas da cidade, cantando ícones e o contáquio à Mãe de Deus, pedindo que ela fosse a muralha intransponível que protegesse a cidade, uma vez que pelos fatores humanos a cidade estava completamente desabitada por questão de guardas humanas. E apelaram para a grande general invencível, a Teotocos, que protegesse Constantinopla da invasão dos ávaros. E o que aconteceu foi que durante a noite, o inexplicável furacão tratou de invadir a cidade e quando, pela manhã, os habitantes de Constantinopla atravessaram a muralha e foram tratar de analisar como estava a situação a partir do Bósforo, viram que todas as frotas inumeráveis navios, inumeráveis embarcações que haviam sido colocadas para invadir a Constantinopla por parte dos ávaros, aquela enorme frota havia sido completamente naufragada pelo poder do furacão. E os remanescentes, as poucas embarcações que haviam resistido à tormenta e ao furacão, estavam fugindo, voltando para a sua terra natal. E a ação de graças, toda a cidade de Constantinopla, portanto, louvou a Santíssima Theotokos, que os livrou desse terrível incidente. E daí nasce esse maravilhoso episódio, que hoje nós estamos comemorando novamente. Foi decidido a partir daí que todos os quintos sábados da Grande Quaresma seriam para sempre memoráveis em honra a Santíssima Theotokos, que havia livrado o povo ortodoxo de Constantinopla dessa terrível invasão pagã. E é isso que nós estamos fazendo hoje, reunidos para, segundo a tradição das igrejas locais gregas, segundo o típico grego, das vésperas do sábado, adiantada das pequenas completas, cantamos, portanto, o ofício, o quinto ofício dedicado ao hino Acafisto da Mãe de Deus da Quaresma, dessa vez não com uma das estações, mas o hino em sua íntegra. Essa é a origem histórica desse maravilhoso episódio do Acafisto da Santíssima Theotokos e Virgem Maria, cuja festa do hino hoje nós celebramos. Além de ter vos dado esse fator histórico do hino que comemoramos, o hino Acafisto, uma vez que foi composto por São Remeloso, melodista, e qual a origem da festa que hoje nós estamos comemorando, também queríamos dizer algumas palavras sobre o hino Acafisto da Theotokos. Nós sabemos que a Theotokos se alegra grandemente quando nós celebramos esse hino. Todas as vezes que nós cantamos as maravilhosas palavras, alegra-te, alegra-te, alegra, Santíssima Theotokos e Virgem Maria, por todas aquelas qualidades que São Romanos descreveu da Santíssima Theotokos, nós estamos realmente proclamando a alegria do céu com a terra. Não só nós, os terrenos, estamos nos alegrando diante da Santíssima Theotokos, mas até os anjos do céu se regozijam. E a Mãe de Deus se regozija. E não só ela, também o seu Filho, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, nosso Deus encarnado, também muito se alegra quando nós estamos realizando a proclamação desse hino. Por quê? Porque todas as vezes que nós estamos proclamando, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, alegra-te, ó Virgem, nós estamos, na verdade, repetindo inúmeras vezes a verdadeira boa nova do Evangelho, as boas notícias, ou a boa notícia, que de fato o próprio arcanjo Gabriel, o próprio chefe das milícias celestes, veio correndo para dizer a nós terrenos que finalmente a plenitude dos tempos havia ocorrido, que finalmente depois de séculos, milhares de anos, onde a natureza humana jazia separada de Deus e caída, finalmente nós seríamos herdeiros novamente da filiação divina por parte de Deus, o nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, que se encarnou para fazermos novamente ligados com aquilo que é a união com Deus, a possibilidade de comunhão com Deus. E por isso, todas as vezes nós proclamamos, todos aqueles versos que São Romanos compôs, o céu também se uniu com a terra para regozijar-se e também alegrar-se, uma vez que nós estamos cantando e repetindo as maravilhas designadas para aquilo que é o mistério da encarnação. E para que tenham uma ideia de como a Santíssima de Deus realmente se alegra quando nós estamos cantando o Acafisto, vos contarei um dos episódios relacionados exatamente àquilo que se diz a manifestação do ícone Acafisto, no episódio, por exemplo, do Santo Boniatos. Existiu, mais ou menos na época onde infelizmente até mesmo as igrejas patriarcais daquele então haviam se unido no movimento Unia, da União de Lyon, para com os latinos em troca de ajuda política, para com problemas do Império Bizantino.
Ocorreu que alguns anos depois, que ocorreu a união de Lyon, quando infelizmente naquele então o imperador de Constantinopla, juntamente com o bispo patriarcal e todo o mundo oriental, infelizmente se uniu com a ajuda dos hereges latinos a fim de manter a ajuda militar. Uma tragédia ocorreu de que não passaram 2 anos e houve uma exigência por parte de Constantinopla que todos os ofícios em todo o Oriente comemorassem o Papa já então caído, e até mesmo Montiatos não escapou dessa investida. E foram enviados exércitos a Montiatos para garantir que a Santa Montanha iria também comemorar o Papa. E naquele momento os monastérios novamente resistiram àquilo e tiveram que passar por terríveis punições. E foi nesse então que a Santíssima Theotokos teve que intervir novamente para com o seu povo, e ela o fez muito bem. Mais ou menos nos arredores do monastério de Zografo, búlgaro do Monte Athos, existia em Cáries um certo monge de nome Cosmas, que estava rezando em sua cela, isolado em uma cela particular nos arredores de Cáries, a capital do Monte Athos, e ele estava justamente realizando o hino a Cafis da Santíssima Theotokos, como era a sua regra. Ele realizava muitas vezes por dia a leitura do hino a Cafis, não só uma, mas várias vezes por dia ele realizava a leitura do hino da Santíssima Theotokos, do Acafis, diante de um ícone particular, que tem por nome, inclusive, o ícone Tirovo da Santíssima Theotokos, do eslavo, quer dizer justamente alegra-te. E uma das vezes que ele estava proclamando o hino à Santíssima Theotokos, enquanto ele proclamava as maravilhas destinadas às orações e louvores da Theotokos, alegra-te, cheia de graça, certa hora, do ícone, uma voz disse para ele, alegra-te tu também, ancião. E naquele momento, o ancião, repleto de êxtase, escutou as palavras da mãe de Deus, que justamente disse, alegra-te tu também, ó ancião, mostrando que ela também se alegrava. Todas as vezes que ele cantava o hino, ela, que todos nós, cristãos ortodoxos, designamos esses louvores para ela. E naquele momento ela disse, alegra-te tu também, ó ancião. E avisou a ele de que, eis que os meus inimigos, os inimigos de meu filho, estão vindo para atacar o meu jardim, o meu amado jardim. E ele disse que tu avisa o abade do monastério de Zografo, assim como todos os outros monastérios, que se preparem, porque sangue será derramado em honra da santa fé ortodoxa. E aqueles que quiserem fugir, ou estiverem preparados, que fujam e não serão punidos por isso no juízo final. Mas aqueles que quiserem estar alistados no exército dos confessores, preparem-se para confessar a fé. Preparem-se para a confissão da fé ortodoxa. E foi isso que ocorreu. Então o monge Cosmas, completamente dotado de temor, pegou o ícone o qual estava rezando o acafisto em suas mãos e correu para avisar o máximo que podia os abades dos monastérios do Monte Athos, e em especial correu para o mais próximo de sua cela naquele então, que era o monastério de Zografo, e avisou o abade de que o que estava ocorrendo, queria ocorrer conforme os avisos da Theotokos, e o máximo de monastérios que puderam ser avisados foram alertados, e então todos aqueles que por algum motivo não estavam preparados ainda para o martírio, fugiram, e foi a minoria, uma pequena minoria, achou que realmente não estavam prontos para o martírio, fugiram, e foi dito pelos abades que estavam livres, não seriam cobrados por isso de maneira alguma, mas a grande maioria ficou para confessar a fé ortodoxa. E o que ocorreu, meus amados queridos cristãos ortodoxos, foi que rios de sangue correram pelos jardins da Mãe de Deus. No monastério de Zografo, assim, o próprio monge Cosmas, como abade, e 26 monges foram trancafiados e o monastério foi ateado fogo por parte dos exércitos de Constantinopla. Então, por terem resistido a não comemorarem o Papa. No monastério de Iveron, inúmeros monges foram arrastados vivos ao mar Egeu e afogados vivos para aquilo que foi o martírio por afogamento. E assim, por todo o Monte Athos, o sangue correu em honra da Santa Fé Ortodoxa. E aí vemos que, de fato, o ícone da Mãe de Deus Tirovo, do qual o santo monge Cosmas estava realizando o acafisto, quando ele escutou as palavras da Mãe de Deus, permaneceu ileso no monastério de Zografo e até hoje está preservado. E as relíquias desses monges também foram preservadas
mostrando de que a fé ortodoxa, por mais que aparentemente foi perseguida no próprio Jardim da Mãe de Deus, a fé reinou e a Mãe de Deus, portanto, assim designava aqueles que estavam unidos com o Papa e foram enviados para matar e martirizar aqueles que queriam a fé ortodoxa. Eis que se aproximo do meu jardim, os meus inimigos, os inimigos de meu filho. Portanto, vemos aí que a Mãe de Deus, quando apareceu, como sua voz se resplandeceu para as orações do monge Cosmas, ela mesmo prova que ela se alegra quando nós lemos o ícone Acafisto com toda a devoção diante do seu ícone. Tanto que ela disse: alegra-te tu também, ó Sião, mostrando que ela também se alegrava para com as orações e por isso disse: alegra-te tu também, ó Sião. Ou seja, eu também me alegro, mas agora eu digo a ti: alegra-te tu, ó Sião. Por isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, não só a Santíssima Teotocos se alegra, mas o seu Filho unigênito, o Filho unigênito do Pai, que habita nos céus e também não se contentou em ser um ser que usurpou a divindade, mas veio se fazer homem diante de nós, alegra-se muito quando nós cantamos os hinos da sua mãe, porque todas as vezes que nós proclamamos alegra-te, ó cheia de graça, nós estamos proclamando exatamente o mistério que estava preparado de todos os tempos. Antes do que existir o tempo, antes do conselho intertrinitário, Deus já havia programado que um dia iria se fazer carne para salvar sua tão amada criação, o pináculo de toda a criação, aquilo que era o ser humano que iria cair. Mas caiu e não foi abandonado, mas foi resgatado através da encarnação. E é por isso que todas as vezes que nós proclamamos o hino Acafisto, estamos fazendo com que todos os infernos tremam, que os céus rejubilem e nós terrenos também nos regozijamos desse maravilhoso mistério que é confessar a nossa fé. Todas as vezes que nós proclamamos o hino Acafisto, estamos confessando inúmeras vezes, de inúmeras louvores que damos à Mãe de Deus, que nós cremos e acreditamos de que Deus se fez homem. Por isso cantamos à Mãe de Deus aquilo que o próprio arcanjo disse a ela: alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ou seja, Deus se fez homem e habitou entre nós. Mas como eu vos dizia, assim como o céu se alegra, o inferno também treme. O inferno é queimado quando nós dizemos essas palavras da Mãe de Deus: alegra-te, cheia de graça. E por quê? Existe também um outro episódio que vos contarei agora, que mostra que assim como também o céu se rejubilam com a terra quando cantamos louvores da Mãe de Deus, os demônios também tremem, gemem, saem correndo na presença daqueles que estão cantando o maravilhoso hino da Santíssima Teotocos. E por quê? Havia um certo convento da história da igreja, onde mantinha como típico a tonita do Monte Athos, que todas as noites, e quando se rezava as pequenas completas, se embutia o Acafisto, e é isso que até hoje se faz no Monte Athos. Todos os monastérios do Monte Athos, quando se unem à noite para rezar as completas, também em certo momento após a doxologia celebram aquilo que é o hino Acafisto. Esse é o típico a tonita. E portanto todos aqueles que seguem o típico do Monte Athos também rezam diariamente o hino Acafisto. Não só monges piedosos, clérigos, mas também até mesmo leigos. E as pessoas muitas vezes sabem até de cor e de memória, de coração, os hinos Acafisto, porque são acostumados a rezar 1, 2, 3, 4 vezes por dia. E sabem de coração e de memória, e ao terminar o Acafisto, começam novamente. É uma prática normal para os cristãos ortodoxos celebrar o Acafisto diariamente. E na história da igreja havia um certo convento que seguia esse típico de todas as noites, quando se reuniam para as completas, realizar os louvores da Santíssima Teotocos através do seu hino Acafisto. E certa vez a abadesa, quando estava dirigindo-se para justamente o toque do ofício para a convocação das completas, escutou que nas paredes do monastério haviam demônios, simplesmente gritando e xingando as seguintes palavras: quantas vezes irão se reunir vocês para dizer e repetir? Quantas vezes? Alegra-te, 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 alegra-te. Quantas vezes vão dizer isso? Não nos suportamos isso. Enquanto a abadesa ouvia essas palavras dos demônios, que estavam nas paredes fora do mosteiro, xingando, gritando, gemendo, devido só ao fato de saber que essas monjas se reuniam diariamente para realizar o hino Acafisto, quando a abadesa escutou essas palavras dos demônios, instaurou imediatamente uma segunda regra no convento, de que agora o Acafisto não seria rezado somente todas as noites, mas também de manhã, pela madrugada, junto com o ofício da meia-noite, ela iria inserir a segunda canção do hino Acafisto da Santíssima Teotocos, para que não só uma, mas 2 vezes os demônios fossem atormentados pelos louvores da Santíssima Teotocos. E é por isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, que vemos aí como a Santa Igreja nos deixou armas maravilhosas, tanto para nos alegrarmos e nos unirmos com a Mãe de Deus.
pois o hino acafisto é a própria comunhão com a Theotokos. Conforme mantemos essa regra, estamos em total união com a Mãe de Deus. E não há oração mais eficaz para estarmos em união com a Theotokos do que o seu hino acafisto. Da mesma maneira, é a maneira de darmos as glórias a nosso Senhor e Deus Salvador por aquilo que é seu mistério da encarnação e também alegrar o Filho unigênito de Deus com o seu próprio mistério que fez-se homem para unir-se com a sua bela criação. E os infernos tremem diante do poderio desse maravilhoso hino acafisto. Tem quantas vezes os demônios são lembrados de que eles sofreram uma derrota? Por que é que os demônios não suportam o hino acafisto? Porque todas as vezes nós dizemos alegra-te, ó Maria, cheia de graça, e dizemos todos os seus louvores, eles estão sendo torturados porque são obrigados a lembrarem de que a sua derrota já ocorreu. E quando ocorreu a derrota dos demônios? Quando eles, malditos, nos expulsaram do paraíso através de nos induzir ao pecado e nos separaram de nosso Criador, são obrigados agora a uma vingança terrível, a saber que todo esse esforço de nos separarmos do nosso Criador foi em vão, porque Deus se fez homem e novamente a criatura humana tem agora a possibilidade de se unir com a natureza divina e ser partícipe daquilo que é a união eterna com Deus, já nesta vida e muito mais na vida eterna. E é por isso que esse é o contexto não só histórico, mas também o contexto eclesiástico, o contexto espiritual, de onde se encaixa, em que tipo de escala a importância do hino acafisto está inserida na vida de nós, os cristãos ortodoxos. E temos que manter piedosamente esses costumes que a Santa Igreja nos dá, porque através deles nós vamos conseguindo ter armas suficientes para estarmos vencendo nossas paixões, estarmos celebrando aquilo que a Santa Igreja nos manda, para devagarinho, de degrau em degrau, de graça em graça, estarmos nos unindo a Theotokos. E aquele que se une a Theotokos, obviamente, tem a maneira mais eficaz, inclusive a única maneira de conseguir se unir a Deus é através da Theotokos. É por isso que o ícone dedicado ao Senhor Acafisto, como estamos expondo ele hoje no analói central da capela, é a nossa odigítria, ou seja, aquela que mostra o caminho, aquela que aponta o caminho para Cristo e que nos faz unir com Ele. E através da Theotokos, como nós sabemos, através de todas as grandes revelações que a Santa Igreja nos dá, a vida dos santos, aí está aí para nós claramente a prova de que ela é o caminho para o caminho, a verdade e a vida, que é o seu próprio Filho unigênito. Sem ela, nenhum homem pode nem sequer aprender a orar. O Tipicon do Monte Athos nos ensina que se alguém quiser um dia aprender a praticar a oração de Jesus de verdade, aprender como praticar a oração, é através da prática do hino acafisto. É tão essencial esse hino para a nossa vida espiritual que se diz que é impossível aprender a orar sem a prática do hino acafisto. E aquele que quiser aprender a orar, que pratique o hino acafisto e vai ganhar da Mãe de Deus uma mentalidade, um estado mental interior de aprender como orar e o estado interior de saber o que seria a oração interior. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, essa é a hora de nós nos regozijarmos ao final desta quinta semana, preparando-nos para aquilo que é a véspera do quinto sábado dedicado ao hino acafisto da Santíssima Theotokos. E assim estamos nos aproximando cada vez mais daquele maravilhoso acontecimento anual, que é a semana, grande semana, a semana da paixão de Nosso Senhor, seus sofrimentos, onde nós comemoramos com grande expectativa da ressurreição e depois a própria Páscoa em si mesma. Estamos chegando à reta final e cada vez que nós estamos nos aproximando desses maravilhosos acontecimentos da morte e ressurreição do Senhor, temos sempre a Santíssima Theotokos consolando-nos para que possamos guardar o maior gás, o fôlego maior desse jejum para a semana final. Como todo atleta, também guarda o seu último fôlego para a última etapa da corrida, para com grande honra ultrapassar a linha de chegada. Por isso, que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos de, através dos louvores do hino acafisto da Mãe de Deus, estarmos cada vez mais unidos com grande devoção àquilo que é a sua Santíssima Mãe. E ela, através das graças que lhe foram conferidas, como a mais honorável que os querubins e mais gloriosa que todos os serafins, também nos considera a graça da comunhão e união com Deus, a nossa deificação, que é aquilo pelo qual nós vivemos, respiramos, nos movemos. Todo o resto é uma grande ilusão. Essa vida passa rápido e se a Theotokos nos ensinando qual é o caminho, nós estaremos completamente perdidos. Por isso que nosso Senhor nos dê essa grande graça de estarmos sempre celebrando os louvores à sua Santíssima Mãe, para que ela mesma nos faça saber como adorar devidamente o seu próprio Filho e nosso Criador. Que tudo seja para a glória de nosso Deus, Santíssima Theotokos, salva-nos. Amém. Amém.